Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre o valor numérico das expressões algébricas. Como nós já vimos na última aula, uma expressão algébrica é uma expressão onde tem nela envolvido letras, números e operações, né? Como essas aqui, ó. Ou aqui, né? É uma expressão onde nós temos letras, operações e números. Por que a gente determina o valor numérico de uma expressão desse tipo? Né? Está dizendo assim, ó, que para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo. O primeiro passo é substituir as letras por números reais dados, tá? Então, geralmente, um problema vai te fornecer qual é o valor que você deve substituir e depois efetuar as operações indicadas, devendo obedecer a seguinte ordem, lembra? Primeiro a gente resolve a potenciação e radiciação, caso haja, tá? Radiciação. Depois resolve divisão e multiplicação. E por último, adição e subtração. Detalhe, pessoal, isso se não tiver nenhum parênteses indicando, tá? Porque às vezes, em algumas expressões, tem parênteses que indica a nossa prioridade. Parênteses, colchetes e chaves. Tá? Mas de modo geral, primeiro a gente resolve a potenciação e radiciação, depois divisão e multiplicação, e por último, adição e subtração. Olha o exemplo, ó. Calcular o valor numérico de 2x mais 3a para x igual a 5 e a igual a menos 4. Então, olha, o que a gente determina o valor numérico dessa expressão aqui, ó, onde esse x vale 5 e esse aqui, ó, vale 4. Tá bem fácil. É só substituir onde tem o x por 5, onde tem a por menos 4. Assim, ó. Lembrando que 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, tá? Então, troquei o x por 5. 3a é 3 vezes a. Então, 3 vezes o a, que vale menos 4. Agora é só resolver, né? Ó, a gente tem aqui, ó, multiplicação, adição, multiplicação. Então, primeiro faço as multiplicações. Fica assim, ó. 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 4, ó, 3 vezes menos 4, mais com menos é menos, dá menos 12. Olha aqui, ó, a gente tem dois sinais juntos aqui, ó, um mais e um menos. Regrinha de sinal, mais com menos é menos. Então, 10 menos 12 é menos 2. Então, o valor numérico dessa expressão aqui, ó, ficou então valendo menos 2. Segundo exemplo, ó, a gente tem x ao quadrado menos 7x mais y para x igual a 5 e y igual a menos 1. Então é o mesmo processo. Onde tiver x eu vou substituir por 5 e onde tem o y eu vou substituir por menos 1. Fica assim, ó. Então, x ao quadrado fica assim, 5 ao quadrado menos 7 vezes x. Vou botar o 5 também. Tá aqui embaixo, ó. E no lugar do y eu coloquei menos 1. Ficou 5 ao quadrado, 25. 7 vezes 5 dá 35. Né? Só lembrando a ordem, pessoal. Primeiro faz a potência. Depois a multiplicação. Tá? Então ficou assim, ó, 5 ao quadrado, 25. Já não tem mais potência nenhuma, eu posso fazer a multiplicação. 7 vezes 5, 35. Agora só ficou subtração, agora eu resolvo todas elas. Fica assim, 25 menos 35, né? Como 35 é maior, fica negativo. Fica menos 10. Menos 10 com menos 1 é menos 11. Então, o valor numérico dessa expressão aqui ficou igual a menos 11. Exemplo 3, ó. Agora a gente tem uma expressão numérica em forma de fração. A gente tem 2a mais m e embaixo a mais m. Para a igual a menos 1 e m igual a 3. Então é o mesmo processo. Onde tiver o a gente vai substituir por menos 1.
Onde tiver o m, substitui por 3 e resolve a expressão. Fica assim, ó. 2a, 2 vezes a, então ficou 2 vezes o a, que é menos 1, ó. Então substituímos os dois a's que tem aqui, ó, esse a e esse a, por menos 1. E os m's, e os dois m's por 3. Certo? Substituímos ali. Agora é resolver, né, pessoal? Quem é a nossa prioridade aqui? A prioridade é a multiplicação. Então ficou assim, ó. 2 vezes menos 1 é menos 2. Aí ficou a adição agora. Menos 2 com mais 3, menos 2 mais 3, dá 1. Menos 1 mais 3 é 2. Então a resposta final aqui vai ficar 1 sobre 2, ou meio. Né? 1 meio, meio é a mesma coisa. Bem fácil, né, pessoal? E exemplo 4, ó, para fechar nossa explicação de hoje. Calcular o valor numérico de 7 mais A menos B para. Então agora, ó, o A e B são frações. O A é igual a 2 terços, o B é igual a menos meio. Como é que a gente faz quando os valores a serem substituídos são frações? É o mesmo processo, fica assim, ó. Então, a expressão, ó, ficou 7 mais A menos B. Tá aqui a expressão, ó. Então, vai substituir o A por 2 terços, certo? Substitui o B por menos meio. Detalhe aqui, então, pessoal. A gente tem aqui, ó, um menos da expressão e outro menos aqui do B, que é negativo, tá? Por isso que é importante, na hora de substituir os valores negativos, colocar eles entre parênteses. Aí fica assim, ó. Vou resolver aqui. A gente tem dois sinais aqui, ó. Fazer regra entre sinal, né? Ó. Menos com esse menos ficou mais. E aproveitei, pessoal, coloquei um 7, um embaixo do 7, para ficar 3 frações, né? Fica um pouquinho mais fácil da gente poder fazer isso. Como é que a gente soma essas frações aqui, ó? A gente vai usar o processo chamado de MMC. Então vai pegar assim os denominadores, que é o 1, o 3 e o 2, e vamos fatorar ele, calcular o MMC entre eles. No caso, ó, aqui já é 1, eu posso até ignorar isso aqui, tá? A gente tem 3 e 2. Qual que é o menor número primo que dá para dividir um deles, pelo menos? O 2, né? No caso, o 2 dá para dividir 2. Como o 3 não divide por 2, não dá o número exato, o número inteiro, só repete o 3. Agora, 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu tenho que dividir o 3 e o único número que dá é o próprio 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Aqui já é 1, já parei nele aqui mesmo. Então, todos ficaram iguais a 1, pessoal, paro aqui. Esses valores eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC entre 1, 3 e o 2 é 6. Então, eu coloquei 6 aqui no denominador. Faço o que com esses 6? Eu vou agora dividir pelos números de baixo e multiplicar pelos de cima. Assim, ó. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 7, 42. Depois, com essa segunda fração, ó. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes o 2, 4. Com a terceira fração, ó. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Agora, só somar esses valores aqui em cima, ó. 42 mais 4 é 46. 46 mais 3, 49. Resultado final, 49 sobre 6. Até porque a gente não consegue simplificar essa fração. Então, para aqui mesmo. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Sabendo disso, pessoal, nós faremos algumas atividades, que são as questões 12, 13, 14
e a 15, tá? Das páginas 20 a 21. Questão 12, pessoal, é basicamente aplicar o que nós acabamos de ver. Substituir os valores nas expressões e calcular. Igual fizemos nos exemplos, né? No caso, a gente tem x menos y, então troca nesse caso o x por 5, o y por menos 4 e resolve. E repetir o processo para cada um dos itens, certo? Questão 13 diz assim, ó. O lucro de uma empresa em plástico que produz produtos ecologicamente corretos é dado pela expressão algébrica L igual 48x menos 730, em que L é o lucro e X o número de produtos vendidos em reais. Se num determinado mês essa empresa vendeu 100 produtos, quanto ela obteve em lucro? Então aqui, ó, esses 100 produtos é o quê? É a quantidade de produtos vendidos, né? No caso, isso aqui é o nosso X. A gente sabe que então que essa empresa, ela vendeu 100 produtos. Tá querendo saber qual é o lucro? Ou seja, o lucro representado por essa expressão aqui, ó. O lucro é igual a isso daqui, ou seja, para a gente então calcular esse lucro, basta substituir o valor de x por esse que foi dado para a gente e achar então quanto vale o L, que é o lucro. Tá? Questão bem tranquila também, pessoal. Terminei aí. Questão 14 diz assim, ó. O número de diagonais de um polígono é calculado com o uso da expressão d igual. Tá meio pequeno, eu vou escrever de novo, ó. D igual a n vezes n menos 3, isso aqui dividido por 2. Sendo que d é o número de diagonais e n é o número de lados do polígono. O número de diagonais de um polígono de 5 lados é. Ele quer saber qual que é o número de diagonais de um polígono, a gente não sabe, onde esse polígono tem 5 lados. Mas espera aí, o número de lados não é representado pela letra n? Então a gente sabe que o n é igual a 5. Então como é que a gente vai achar o número de diagonais, né? Basta substituir e calcular. Tá bem tranquilo, né, pessoal? Próxima questão. Questão 14, ó. Sabendo que x é igual a 4, determine o perímetro do polígono. Então, olha, sabemos que o x vale 4. Então, quanto vale o perímetro desse polígono todo, né? O que é perímetro, pessoal? Lembra? Perímetro é a soma dos lados. Soma das medidas dos lados. Ou seja, o perímetro dessa figura seria esse lado, mais 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 esse, mais esse, mais esse. Detalhe, tem um monte de expressão aqui, mas a gente já sabe que o x vale 4, né? Então, por exemplo, x vale 4, quanto é que vale esse lado aqui? Ó? Quanto mede esse lado? Que é 3 vezes x, que é 3 vezes 4, que dá 12. Então, esse lado aqui mede 12. Esse outro aqui, quanto é que mede? Bom, troca o x por 4 e resolve. Vê quanto mede cada um desses lados, depois é só somar todos eles. Certo, pessoal? Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado, entendido, mas já sabem. Se tiver alguma dúvida aí, manda nos comentários que eu vou estar aqui, disponível para ajudar vocês. Beleza? No mais é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar a aula até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.